Olá, capitães, sejam muito bem-vindos ao canal e se você ainda não é inscrito, já se inscreva no canal e já curte esse vídeo porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito com você através dessa palavra. A palavra que eu trago hoje para vocês está em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 7. Exatamente o momento do qual o rei Saul passou a ter inveja de Davi. Davi ainda não tinha nenhum cargo, Davi ainda era um simples pastor de ovelhas. O fato é que Davi chamou a atenção de todos ao matar o gigante Golias, um filisteu que havia afrontado o povo de Israel. Na ocasião, ninguém teve coragem de enfrentar o filisteu, e Davi foi o único, mesmo sendo um simples pastor de ovelhas e não tendo experiência nenhuma em batalha, Davi foi o único que não aceitou a afronta do gigante Golias perante o povo de Israel e foi para a batalha com esse gigante, tendo êxito nessa peleja. Porém, na ocasião, Davi atraiu o olhar não somente do rei Saul, mas também de todo o povo de Israel. Veja o que diz no capítulo 18 de 1 Samuel, versículo 7. E as mulheres cantavam e dançavam, dizendo umas às outras: Saul feriu os seus milhares, e Davi os seus 10 milhares. E veja o que diz no versículo 8. E Saul muito se indignou e se desagradou dessa palavra aos seus olhos, e disse: A Davi deram 10 milhares, e a mim somente milhares? Na verdade, não lhe falta nada mais além do reino. E no versículo 9 continua: E desde aquele dia, Saul começou a ter inveja de Davi. Perceba que, mesmo diante de um fato relevante, que foi matar aquele gigante Golias, que foi um fato importantíssimo, o rei Saul se incomodou pelo fato de uma fala ter enaltecido mais a Davi do que ao próprio rei. Ou seja, Saul tinha o reino, Saul era respeitado e conhecido por todos, mas por uma só palavra, do qual alimentou, feriu o ego do rei Saul, ele passou então a perseguir o Davi. Mas antes de eu continuar essa palavra, eu quero ler para você ainda em 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 21, para que você perceba e entenda que o rei Saul, ele já tinha um apreço por Davi. E vindo Davi a Saul, esteve diante dele e o amou ele muito, e foi feito o seu escudeiro. Há tempos atrás, antes de Davi matar o filisteu Golias, houve a ocasião onde o rei Saul desobedeceu a Deus e Deus o abandonou. E na ocasião ele muito foi atormentado por espíritos ruins. E Davi foi feito seu escudeiro, tocando harpa para ele e acalmando o seu espírito. Ou seja, o rei Saul já tinha ali certa intimidade com Davi. Davi não era um desconhecido para o rei Saul. E ele já tinha um sentimento de quê? De amor por ele. E foi feito seu escudeiro e ele amou ele muito. Ou seja, o rei Saul tinha apreço por Davi e já existia ali um relacionamento. Mas por que eu estou trazendo essa conexão para você entender? Por muitas vezes nós temos a ilusão de que só quem pode nos machucar, nos ferir, são pessoas alheias a nós, que não têm um relacionamento conosco. Quando na realidade as pessoas que mais têm poder para nos ferir são as pessoas que têm intimidade, um relacionamento conosco. E o rei Saul, na ocasião, ele não tinha motivos para ter inveja de Davi, porque afinal de contas ele era um rei, ele era admirado por todos, e ele tinha o poder de todo o reinado nas mãos. O rei Saul, ele era respeitado também. Mas Davi era um simples pastor de ovelhas que chamou a atenção daquele povo e passou a enaltecer na ocasião, passaram a enaltecer mais Davi pelo feito
de derrotar um gigante em detrimento do que o rei Saul já havia feito por aquelas pessoas. E isso muito incomodou o coração dele. Isso feriu o ego do rei Saul. E desde aquele dia, quando ele ouviu aquelas mulheres falando que Davi havia matado 10 milhares, ferido 10 milhares, e diminuindo com relação ao que o rei Saul já havia feito, ele se magoou, se frustrou. Então perceba que muitas vezes as pessoas não vão ter inveja do que você tem, porque afinal de contas o rei Saul tinha todo um reinado nas mãos, mas ele foi se incomodar lá com o pastor de ovelhas pelo que ele havia feito. Então muitas vezes as pessoas vão sentir inveja por quem você é, pelo brilho que você tem, pelas coisas que você consegue fazer. E a lição que fica dessa palavra é que o rei Saul amou muito Davi, enquanto ele não tinha destaque em nada. Mas bastou que o Davi ganhasse um pouquinho só, gente, de notoriedade, de destaque, como foi quando ele matou o gigante Golias, para que o rei Saul se incomodasse, tivesse o seu ego ferido para querer matar Davi. Então perceba que muitas vezes não vai ser pelo que você tem, mas por quem você é. E existe uma frase muito certa que diz: as pessoas querem te ver bem, mas nunca melhores do que elas. Bastou que Davi tivesse um pouquinho só de destaque com relação ao rei Saul, para que ele não servisse mais para ele, para que essa inveja tomasse conta do rei Saul a tal ponto dele querer matar Davi. Davi não fez nada que ferisse a honra do rei Saul. Davi não fez nada que machucasse o rei Saul. Ao contrário, Davi fez um bem para o povo de Israel. E o bem foi tão grande que ganhou notoriedade. Porque afinal de contas ele matou um filisteu que afrontava aquele povo, um gigante do qual nenhum deles teve a coragem de combatê-lo. Veja só o que diz no capítulo 20. Davi então fugiu de Naiote, que está em Ramá, e veio diante de Jonatas, que era filho do rei Saul, e disse: o que eu tenho feito? Qual é a maldade ou qual é o pecado contra o teu pai? Porque ele procura pela minha vida. Assim são inúmeras situações em nossa vida do qual nós somos injustiçados, odiados, julgados, maltratados, humilhados, sem que tivéssemos feito absolutamente nada. Ao contrário, no caso de Davi, ele fez um grande bem para aquele povo. Mas ainda assim, ele foi perseguido pelo rei Saul, onde ele queria tirar a vida daquele homem que havia feito um bem para aquele povo. Portanto, jamais pense que você é invejado apenas pelo que você tem, ou é um carro, ou uma casa. Ah, mas eu não tenho um carro. Ah, mas o carro de fulano é melhor que o meu, a casa é melhor do que a minha. Fulano tem um cargo melhor, tem mais sucesso do que eu. Não. Por muitas vezes nós somos invejados, odiados por aquilo que nós somos, pelo que nós carregamos por dentro, pela nossa alegria, pelo nosso sorriso. Muitas vezes nós vamos incomodar por quem nós somos. Essa palavra, hoje, é um alerta para a tua vida. Quem são as pessoas que você tem trazido para a sua intimidade, para saber da sua vida, dos seus sonhos, dos seus projetos? Ah, mas essa pessoa já está há anos na minha vida, eu confio nessa pessoa. E você acredita que essa pessoa nem não pode carregar um sentimento ruim com relação a você. Mas perceba que assim como o rei Saul amava Davi, mas que bastou que Davi se destacasse um pouquinho para que gerasse incômodo, inveja no coração do rei Saul. Será que essas pessoas que estão hoje na sua vida, apesar de já estarem há muitos anos e ter um sentimento de apreço por você, será que elas querem te ver aqui,
páreo com elas e que se você se destacar um pouquinho, essas pessoas vão te odiar, vão te invejar. Perceba quem são as pessoas que estão na tua vida. Será que elas querem ver realmente o teu crescimento, o teu bem? Ou elas querem te ver aqui, ó? Enquanto você estiver aqui, no mesmo nível delas, você não incomoda. Mas basta que você cresça um pouco. Como foi o caso do rei Saul, se incomodou com Davi. Só por conta de uma ocasião onde ele se destacou. Um pouquinho só. Coloque seus joelhos no chão. Peça clareza e discernimento para o Senhor. Para que Ele retire as escamas dos seus olhos e revele a você quem são as pessoas que hoje estão na sua vida e que devem ser retiradas ou até mesmo afastadas. Coloque hoje cada pessoa no seu lugar. Não revele demais. Fica com Deus, que o Senhor possa te trazer paz, clareza e compartilhe esse vídeo com quem você acredita que deve escutar essa mensagem. Até mais.